Boa noite, queridos. Paz, tudo bem? Pode se sentar, por favor. O por favor já me entregou, né? Por favor. Se perguntar assim, de onde você é? Então, há 2 anos atrás eu responder, eu sou do Rio Grande do Sul. Obrigado, irmã. Se você me perguntasse há 1 mês e alguns dias atrás, eu diria, eu sou de Santa Catarina. Se você me perguntar hoje de onde eu sou, eu digo, eu sou do Paraná. Tem muitas coisas que estão acontecendo muito rápido na nossa vida, mas vamos começar por aí, né? Já que eu comecei assim, falando um pouquinho de onde somos. Nós somos catarinenses, eu e a minha esposa, a Karine, a minha maravilhosa. Eu nasci em Maravilha, a Karine nasceu em Chapecó, então nós somos catarinenses, né? Mas a vida toda morando no Rio Grande do Sul. E há 2 anos atrás o Senhor deu uma palavra para a gente, que está lá em Gênesis 31:13, quando Ele diz para Jacó, volta para a tua terra natal. E Ele falou essa palavra muito específica com a gente, e a gente ficou 2 anos apenas ali em Itapema, em Santa Catarina. E agora 1 mês atrás o Senhor nos enviou para Pontal do Paraná. Alguém conhece aqui Pontal do Paraná? Não, mas você vai conhecer Pontal do Paraná. Você conhece? Ah, claro, né, Sara? Eu só vi a mão levantada sem antes olhar para o rosto. Mas estamos agora ali no Pontal do Paraná, onde nós temos um acampamento da nossa missão. A nossa missão nós chamamos de MPC, que significa Mocidade para Cristo. Então, pelo nome você já entende, né, que o nosso foco é alcançar a juventude. Nós queremos alcançar todos. Ninguém vai passar na nossa frente sem nós ter uma oportunidade de amar aquela pessoa com o amor de Jesus. Mas o nosso foco é alcançar a próxima geração. O nosso foco é alcançar cada criança, cada adolescente e cada jovem para Jesus. E como eu estava dizendo, ali no Pontal do Paraná nós temos um acampamento onde nós chamamos de MPC Surf Camp, onde entre tantos trabalhos que a gente realiza naquela cidade ali, um deles é o projeto Boas Ondas, onde nós usamos o surf para levar o amor de Deus para o coração de cada criança. Então por isso que faz apenas 1 mês que nós estamos ali, né? Teria uma história para contar para vocês, as formas que o Senhor tem falado com a gente para que a gente possa continuar caminhando nessa vida missional, mas não há tempo para fazer isso hoje. Mas eu estou muito alegre de estar aqui com vocês hoje. É a primeira vez que, de fato, eu estou em Brasília, né? Porque eu já fiz algumas escalas aqui, né, de avião, mas nunca tinha estado em Brasília. Nós estamos aqui desde quinta-feira, quarta-feira, né? Num evento incrível que a gente realizou aqui, pertinho de vocês, 20 minutos daqui. Um congresso Desperta Débora. Quem já ouviu falar aqui de Desperta Débora? Mães de joelhos, filhos de pé. São mães, são mulheres de oração. Mais de 1000 mulheres se reuniram num local aqui em Brasília e desde quinta-feira estão buscando a face do Senhor, adorando a Jesus, tendo comunhão, realmente dobrando seus joelhos para orar, clamar, interceder pela próxima geração. Eu sempre falo que nós precisamos fazer todo tipo de evangelismo. A gente já fez um monte de coisa doida assim na vida. A gente já saiu com um caixão na rua, não tinha um morto de verdade dentro, é um morto de mentira. Estava vivo, né? O menino que estava lá. Escolheu bem magrinho, né? Para não pesar muito o caixão. Já saímos assim na rua com os folhetos, irmão. Tinha que ver o amor de Deus naquele folheto, era uma lápide. E nós perguntávamos assim, e se você estivesse aqui? Ou se a sua foto estivesse aqui? Não tinha muito amor nesse evangelismo, né? Mas a gente já fez de tudo assim na vida, e a gente precisa fazer de tudo na vida para evangelizar, para pregar o evangelho. O que a gente não pode é fazer de tudo e esquecer as crianças, adolescentes e jovens. Nós precisamos alcançar a próxima geração. A gente cantou aqui algumas canções e algumas delas falavam sobre esse Deus Pai. O nosso Pai é um Pai geracional, que Ele quer alcançar a próxima geração. Então, a nossa vida hoje, dentro da MPC, é isso. É nos entregar, é fazer de tudo para alcançar algumas crianças, alguns adolescentes, alguns jovens. Eu acho extraordinário, pastor, quando as crianças estão aqui na frente, quando se dá esse destaque para as crianças, quando eu chamo elas de missionários, porque eu creio dessa forma. Eles não são a igreja do futuro, eles são a igreja de hoje. Eu acredito, eu creio, nós temos visto isso. Crianças manifestando o reino de Deus por onde elas estão passando. Adolescentes manifestando o reino de Deus, curando enfermos, expulsando demônios. Maravilhas acontecendo através da próxima geração. Eles estão prontos, eles só precisam ser ativados e enviados. E eu louvo a Deus, porque já vi que essa igreja é uma igreja que pensa a próxima geração. Então, pastores, obrigado, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu já achei extraordinária a forma que nós somos recebidos ali
Eu acredito muito numa igreja simples, uma igreja que abraça, uma igreja humilde, que o pastor está lá na porta, lá fora abraçando. Parabéns, pastor. Que Deus continue abençoando a tua vida. Eu acho isso extraordinário. A irmã que cuidou da gente, abraçando, né, a Karine, abraçando as irmãs ali. Que extraordinário. Eu creio que esse é um sinal do reino de Deus. Pessoas amáveis, pessoas que constrangem as outras de tanto amor, de tanto cuidado. Que maravilhoso é isso. Então é uma alegria estar aqui com vocês. Então, como eu disse, nós somos missionários da MPC, da Mocidade para Cristo. Falar rapidinho, assim, um pouquinho sobre mim, porque nos dias de hoje, assim, um pouquinho, pelo menos, a gente tem que falar, né? Porque quem que está subindo nossos púlpitos hoje, né? Eu sei que, com certeza, o pastor conversou com irmãos da MPC para dar referência da gente, e a gente está longe de ser perfeito, mas nós amamos Jesus. Nós amamos Jesus. A gente procura se desviar do mal, se desviar do pecado. Sou homem, marido de uma só mulher, tenho 2 filhos, o Samuel de 10, a Cátia de 25. Desde 2018 nós falamos para Deus que entregaríamos a nossa vida para Ele, e desde lá nós nos tornamos missionários tempo integral. Nós temos esse trabalho focados principalmente na região sul, né? Nós coordenamos a MPC na região sul, nos 3 estados, agora o Surf Camp, esse projeto maravilhoso lá no Pontal do Paraná, e nós estamos, por onde passamos, pedindo que o Senhor levante mais trabalhadores, mais filhos, mais servos, porque já chegou a hora. A gente ouviu a vida toda assim que Jesus está voltando, amém? Ele não está mais voltando, Jesus está chegando, Ele já está chegando. Vou dar um exemplo para você. Se eu pegasse agora o avião e a Karine estivesse em casa, eu diria assim para ela: Karine, eu estou voltando. Aonde você está, amor? Eu estou saindo de Brasília, estou voltando. Mas quando eu chegasse, eu ia dizer Navegantes, agora não estou mais lá, né? Quando eu chegasse em Curitiba, eu não diria mais para ela assim: amor, eu estou voltando. O que eu ia dizer para ela? Amor, eu estou chegando. Quando eu entrasse, estão ali na curvinha, né, Rose, do Pontal ali. Amor, agora sim que eu estou chegando. Me espera aí. É assim, Jesus, Ele já está chegando. E por onde nós passamos, nós temos orado e pedido ao Senhor: levante mais pessoas, levanta mais filhos, dispostos a levar o amor dEle, a pregar esse evangelho. Que nessa noite isso aconteça, o que já começou a acontecer. Deus já está aqui. Eu estava ali adorando e eu pensava assim: uau, realmente Deus, Ele não vem num lugar somente porque naquele lugar há necessidades. Tem alguém aqui que tem alguma necessidade? Levanta a mão. Eu sou o primeiro, eu tenho necessidades. Você tem? Mas Deus não veio aqui nessa noite. Desde o momento que Ele entrou pela porta, Deus já estava aqui. Vocês já tinham atraído a presença de Deus. Mas por que Deus está tão presente aqui nesse lugar? Porque tem fome nesse lugar, tem desejo nesse lugar. Deus, Ele é tão precioso, tão incrível, que Ele não virá num lugar só porque nesse lugar tem necessidade. Ou os hospitais não teriam doentes. Deus vem no lugar quando naquele lugar tem fome e sede pela sua presença. E já deu para perceber que essa igreja é uma igreja faminta, é uma igreja sedenta. E o Senhor está se derramando sobre a sua igreja nesses dias, mas não para parar em nós. O Senhor nos chama não para ser lago. Se chama, é lago isso que eu passo toda hora aí, trazendo as irmãs para o aeroporto, né? Irmãos do céu, a gente tem uma Kombi que a gente anda por tudo que é lugar, mas nunca andei tanto de Kombi de quinta para cá. Meu Deus do céu. Levando as Déboras, né? Lembra o ministério Desperta Déboras? Desperta Débora é de mulheres, certo? Ok? E aí nós levando as Déboras do aeroporto para o local do evento. Do aeroporto, hoje, do evento, por isso que atrasou um pouquinho, pastor. Levando elas na Kombi. Imagine, mulheres de todas as idades, senhorinhas, desde as de coque, como as de hoje, de terninho, todos os estilos, mulheres de oração, dentro de uma Kombi, para lá e para cá. E aí sempre eu passo por um lago, é um lago isso, certo? Como é que é o nome desse lago grandão aí? Hã? Paranoá, que todos falando junto, daí um... Paranoá. Deus está nos chamando para não ser lago. Deus está nos chamando para ser rio. Porque lá a água fica parada. O Senhor está derramando já sobre essa igreja. Não é sobre o que Ele vai fazer hoje, porque nós estamos aqui. É sobre o que Ele vai continuar fazendo. É isso. Por quê? Porque vocês têm fome e sede. Deus está se derramando, mas não pode parar em nós. Nós devemos ao mundo um evangelho poderoso. E esse evangelho poderoso tem um Deus Pai, amoroso e gracioso.
A gente deve isso ao mundo. E o Senhor está se derramando em nós nesses dias por isso. Então, já misturei tudo, né? Está falando o que eu era, o que eu faço. Mas quero agradecer aqui o pastor Silvio, a pastora Rô também, missionários lá no Paraguai. Eles são pai de missões da nossa vida. Estou tão feliz de poder estar aqui, ministrando vocês, aqui com a gente. Eu amo vocês, a nossa casa ama vocês. E eles sabem que isso não é porque eu estou na frente da igreja. A gente não pode se ver, a gente se abraça, a gente se beija. Eu sou muito agradecido. Porque até 2015, a minha vida era completamente outra. Completamente outra. Não sabia o que era missão. Não sabia o que era a missão de Deus, a Missio Dei, não sabia nada disso. Não sabia o que era o reino de Deus. 2015. Eu não sabia que Deus era o meu pai. Eu me relacionava apenas com um Senhor e um patrão. E aí quando você se relaciona com Deus, que é teu Senhor e teu patrão, você sempre vai viver por performance. Você sempre tem que fazer coisas para agradar esse patrão, para você ser recompensado. Mas quando você conhece esse Deus Pai, você não age mais por performance. Você não se preocupa mais em fazer algo bonito para ser aplaudido. Você não se preocupa mais com o que os outros falam de você. A não ser que o que falam de você é um pecado que você está vivendo, escondendo como estimação. Aí não, aí você tem que se preocupar. Agora, você não se preocupa mais com o que falam de você, se o que falam de você é uma mentira. Por quê? Porque você tem um pai, o que importa é agradar ele. Mas em 2015 eu não sabia nada disso. Em 2015 foi a primeira vez que eu toquei o pé numa outra nação. E essa nação foi o Paraguai. E eu falava lá no evento, lá é a minha segunda nação. Eu amo o Paraguai, estou louco de saudade para lá. O Senhor está preparando o momento. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. E a Rose, que era do Pontal do Paraná, já há 30 anos morando lá, né, Rose? Nossa voluntária da MPC, vice-líder da MPC, na Mocidade para Cristo, lá no Pontal do Paraná. Quem mais veio com a gente? A Sarinha? Quem mais? Silas? Família, que coisa linda, que bonito. Eu conheço a Sara é uma benção. A gente falou rapidinho de você na Kombi. A Sara é uma benção. Você é uma benção, Sara. Deus abençoe a família. Glória a Deus. Queridos, aquilo que eu falei antes para vocês sobre os dias são difíceis, né? Eu tenho falado assim, eu não consigo colocar a mão no fogo por ninguém, de tantas coisas que a gente tem ouvido e visto nesses dias. Eu acho que cada um de nós aqui talvez já teve alguma experiência no sentido de um homem, uma mulher, que para você era um homem ou uma mulher de Deus, mas em algum momento da vida você viu assim, cara, eu pensava que essa pessoa era assim, mas não era desse jeito. Eu tenho dito assim, eu não consigo colocar a mão no fogo por mais ninguém. Você me pergunta assim, tu conhece o fulano de tal? Olha, eu conheço do projeto que eu faço na escola, eu conheço porque um dia eu fui lá na igreja, mas eu não conheço o casamento, eu não conheço os filhos, eu não conheço a casa deles, porque os dias são maus. Porque hoje é a aparência para tudo. A gente fala e ouve muito, né, sobre as redes sociais, né? Mas não está só na rede social. Está nas 7 esferas da sociedade. A vida está ficando cada vez mais virtual. Cada vez mais as pessoas não são aquilo que elas aparentam ser. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu acho que não foi intencional que o irmão fez, mas as últimas 2 canções que a gente falou, é justamente o que a gente vai falar hoje. Porque uma das canções fala que Ele não me abandonou. Em todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar para Ele me ouvir e ficar feliz. Eu acho sensacional essa expressão. Que foi uma expressão de Deus para Jesus. Que Ele fala para ti agora. Você é o meu filho amado que me dá muita alegria. Isso Ele está falando para você agora. Você é minha filha amada que me dá muita alegria. Você é o meu filho amado que me dá muita alegria. E olha que interessante, se você pensar assim, tá, mas espera aí, essa semana eu fiz algumas coisas erradas. Não é sobre performance. As coisas que você fez errado, você escondeu ou você apresentou a Ele em arrependimento? O Deus que nós estamos servindo e nos relacionando é um Deus Pai, amoroso e gracioso, e não punidor. Quando você começa a entender quem você de verdade é, não importa mais rede social, não importa mais o que você mostra para os outros, você não se importa mais com o que os outros vão pensar de você. Você pensa, se preocupa com aquilo que Deus pensa de você. A outra canção que a gente cantou foi sobre Maranata.
A gente cantou Maranata. E as outras coisas estão muito ligadas na vida de um cristão e também daquilo que a gente vai falar hoje. Porque o tema da nossa conversa de hoje é gerando filhos para uma missão. A responsabilidade dos pais em formar filhos com a visão do reino. O que isso significa? Que nós precisamos encontrar nossa verdadeira identidade. E quando nós encontramos a nossa verdadeira identidade, nós começamos a cumprir verdadeiramente a missão de Deus. Em 2017 foi quando de fato vira essa chave total em mim, de quem eu era. Um filho. Quando em 2007 isso acontece, muda completamente. Eu falo que mudou o meu jeito de andar. Quando eu comecei a entender que eu sou filho. Porque eu venho de uma realidade, talvez de vocês, em algum momento da vida. Quantos anos tem a igreja aqui, pastor? 4? Só? Glória a Deus pela vida de vocês. Deus está acelerando as coisas aqui. E Deus vai acelerar ainda mais as coisas aqui. 4 anos. Uau. É extraordinário, pastores. Deus vai acelerar ainda mais. Que o Senhor coloque ao lado de vocês pessoas com o mesmo coração. Que o Senhor coloque ao lado de vocês pessoas que vão ter compromisso com a palavra, compromisso com o reino, compromisso com a presença de Deus e compromisso com a visão desse ministério, em nome de Jesus. Essas pessoas já são vocês aqui. Ao lado dessa liderança. É rápido o que Deus está fazendo aqui. Eu vi de uma realidade onde com 21 anos, eu e minha esposa nos convertemos. Entregamos nossa vida para Jesus. Nós casamos com 18. Nos conhecemos com 15, numa escola. Tudo na nossa vida é escola. Porque o nosso principal campo missionário é as escolas. Com 18 a gente casou, com 21 já ia separar. Mas aí Jesus chegou e mudou tudo. Esse é o Senhor. Mas a gente veio por muito tempo conhecendo o Evangelho não na sua totalidade. Talvez você viveu isso. Essa é parte da nossa história. Em que por muito tempo, a nossa vida tinha uma lista que era Deus, ministério, 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 e em algum momento ia vir família. Hoje mudou essa lista. É família, é casamento, é filhos, é tudo começando em casa, é se estendendo isso para a missão. Ei, Gelson, tu esqueceu de falar Deus. Não, Deus não cabe numa lista. Deus não é número 1 na minha vida. Deus é único. Ele é único. Deus não cabe numa lista, Ele é único. Ele é toda a lista. Deus é tudo. E quando você começa a entender de fato que o que você é não é o que você faz, é completamente extraordinário. Por isso que eu não estava nem aí, eu estava fazendo fiasco ali na minha cadeira, cantando, dançando, chorando. Eu estava só pensando assim, meu Deus, se o pastor me chamar agora, eu vou subir que nem uma cara de sapo lá. Estava chorando, ele fica mais inchado aqui, o olho fecha. Mas não tem problema, porque talvez Deus faria algo que não daria nem tempo de subir aqui para pregar e estaria tudo bem. Mas é sobre adorar Ele, é sobre saber quem você é. E 2017 isso acontece de fato em nossa vida. Vira essa chave. E aí desde lá, irmãos, sério, paternidade de Deus e a nossa filiação se tornou tudo para mim. A paternidade de Deus e a nossa filiação se tornou tudo. Sabe que se nós tivermos uma ideia errada de Deus, é esse Deus que a gente vai acabar entregando para as pessoas lá fora. Se a gente tiver uma ideia errada de quem Deus é, nós também teremos uma ideia errada de quem nós somos. Pensa comigo. Se você tem a ideia que Deus é o teu patrão, você se chamaria de quê? Pode falar. Funcionário, empregado, ouvi? O que mais? Servo. Beleza. Se você tem a ideia certa de Deus, que Ele é um pai, você se chamaria de quê? Pronto. Se a gente tiver a ideia errada de Deus, a gente vai ter uma ideia errada de nós mesmos. Por isso que até esse momento, lá em 2017, sem compreender isso,
O nosso relacionamento com Deus era completamente diferente de hoje. E já acabou? Não. Porque é um tesouro escondido que você vai cavando, cavando, você vai encontrando, e cada vez você se maravilha ainda mais. Por isso que eu achei interessante, e eu gosto de compreender os sinais de um ambiente, e nesse ambiente Deus sinalizou nas duas últimas canções, que foi cantado sobre filho, e foi cantado sobre Maranata. Às vezes nós queremos ser ativados como evangelistas, primeiramente, para então fazer evangelismo, para então fazer missões. Igreja, irmãos, nós precisamos primeiro ser ativados como filhos. Nós precisamos ter revelado em nós primeiro a nossa filiação, porque quando nós entendemos que nós somos filhos, então nós temos uma identidade, e quando você sabe quem você é, então você se torna capaz de fazer algo. Paternidade é a cura de toda crise existencial e vocacional. Um filho que tem um pai que exerce paternidade celestial se torna uma flecha lançada pelo arco, que sabe para que ela foi lançada e qual o alvo que ela deve acertar. Um pai que exerce paternidade celestial. Nós estamos falando hoje sobre gerando filhos para uma missão. Quando eu falo de gerar filhos para uma missão, não é só nossos filhos biológicos. O Senhor quer dar filhos espirituais para você. É a próxima geração. É aquelas crianças que entraram lá. É os adolescentes da igreja. É os jovens da igreja. Deus está dando filhos para nós. Quando nós recebemos esses filhos, entendemos eles como filhos que o Senhor está dando para nós, e nós possamos exercer uma paternidade celestial. E aí, seja o teu filho biológico ou espiritual. Eles vão ser como uma flecha, que eles vão acertar o alvo. Porque essa geração não sabe mais quem é. Você está ligado da nova moda? Posso chamar de moda? Porque é terrível isso. Quem aqui já ouviu falar de Terians? Já ouviu isso? Sabe o que é isso? É aquele adolescente que ele entende assim: a partir de hoje eu vou ser um guaxinim. E ele passa a viver como um guaxinim. A partir de hoje eu vou ser um gato. Ele passa a viver como um gato, andando pela casa como um gato, miando como um gato. É absurdo o que está acontecendo no mundo, mas é absurdo o que está acontecendo com a próxima geração. O que todo esse sistema demoníaco fala para a gente? Seja o que você quiser. Não dá para entrar nisso hoje, tá? Nessas questões de gênero. Mas é isso que eles querem entregar para a próxima geração. Seja o que você quiser. Hoje, se você quiser acordar sendo um elefante, seja um elefante. Se amanhã você quiser acordar sendo um avestruz, seja um avestruz. Se amanhã quiser ser um guaxinim, seja. Porque afinal, você pode ser o que você quiser. No meio de você ser o que você quiser, você não é nada. A próxima geração, ela está como está. Porque a gente não soube exercer a paternidade celestial sobre eles. Nós trabalhamos com jovens, a gente ouve muitas coisas assim, né, Sara? Próxima geração, essa gurizada não quer nada, ó, no gaúcho, né? Essa gurizada não quer nada com nada, desculpa, Rose, essa piazada, né? No Paraná é piazada, como é que é aqui? É meninada? Essa meninada não quer nada com nada, eu não gosto de ouvir isso. Não, esses jovens de hoje aí, não... é a geração mimimi, é a geração miojo, Nutella, um monte de coisa, eu não gosto, porque a culpa é minha. Nós somos o culpado. Porque as gerações nada mais é que uma corrida de bastão. E na hora de passar o bastão para a próxima geração, eu deixei cair. E agora a gente está procurando correr atrás deles. A culpa é nossa. Por isso que os adolescentes hoje estão se cortando. Por isso que os adolescentes estão se suicidando hoje. Porque eles não sabem quem eles são. As escolas aqui de Brasília precisam do amor de Deus. Esses adolescentes precisam conhecer Jesus. Eles precisam conhecer Deus. Qual Deus? O Deus Pai. Eles não precisam de uma religião. Porque nós não temos uma religião para dar. Nós temos um Deus amoroso, gracioso para entregar para eles.
Abre a tua Bíblia, por favor, em Mateus 6, versículo 5. Se perguntasse para você hoje, qual que é o nome de Deus, o que você responderia? Quem falou? Se perguntasse hoje para você, qual é o nome de Deus? A gente deveria responder, Pai. Eu falo isso, eu me emociono porque é sério, irmãos. Isso se tornou tudo para mim. Tudo mesmo. Tudo mesmo. E é esse Deus que eu quero falar para cada adolescente, para cada jovem, para cada homem, para cada mulher. Mateus 6, versículos 5 ao 10 diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai. A teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Por essa razão, vós orareis assim: Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós já estamos falando alguns minutos aqui sobre a paternidade de Deus. Mas olha que coisa legal também que a gente pode entender aqui, que você não tem um pai, e eu também não tenho um pai. Amém? Porque o pai não é teu nem meu. Agora você entendeu, porque o pai é nosso. Se ele é nosso, nós somos uma família. Family Church. Nós somos uma família. Nossa, Gelson, uma família, mas a gente é tão diferente. Às vezes dá umas rusgas uns com os outros, às vezes dá umas coisas, dá umas brigas. Não... Bem-vindo, isso é família. Ou na sua não tem nada disso. Isso é família. Mas isso é igreja? Sim. Nossa, eu esperava mais dela. Calma. Ele está chegando. A noiva está sendo preparada. Mas ela não está pronta ainda. Não chegou o dia do casamento. Mas ele está preparando. E o dia do casamento está chegando. Não é para você ter medo. Você ouviu assim? Jesus está voltando. Não. Ei, Jesus está voltando. É isso. Não é para você temer. Mas Gelson, tu nem sabe quanto é a minha vida. Arruma. Se arrepende. Se arrepende. Abre teu coração para Ele. Abre teu coração para o teu pastor. Abre teu coração para a tua pastora. E pronto. Se perguntasse para você qual o nome de Deus, o nome de Deus seria Pai. Jesus fala isso. Como que eu poderia então conhecer esse Pai? Tudo bem, eu entendo, Deus é meu Pai. Eu ouço isso a vida toda. Mas eu não consigo ter esse relacionamento com Deus. Como eu poderia conhecê-lo? Abre a tua Bíblia em João 14. João 14, 8. Eu estou entendendo que eu sou filho. Eu estou entendendo que Deus é o meu Pai. Mas como que eu desenvolvo esse relacionamento agora com Ele? Como que eu conheço Ele? João 14, 8 diz o seguinte: Replicou-lhe Felipe:
Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Uau! Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Quem faz essa pergunta para Jesus? Filipe, um discípulo, certo? Mas ele estava com Jesus o tempo todo. Mas por mais que ele estava com Jesus o tempo todo, eles ainda tinham uma digital de órfão. Todos nós temos uma digital, certo? Ela não é de órfão, ela é de filho. Mas eu não me sinto assim ainda. Talvez você ainda é órfão, mas ele está dizendo: teu pai aqui hoje, o nosso pai, ei, você é meu filho amado, você é minha filha amada. Deixa eu mudar a tua digital. O que tem lá na tua identidade? Não é esse negócio aqui? Eles tinham uma identidade de órfão ainda. Por isso que ele pergunta assim: Jesus, mostra-nos o Pai. Filipe, você é louco, não compensa? Como tu me pergunta ainda isso, Filipe? Estou com vocês o tempo todo. Quando vocês veem a mim, vê o Pai. Porque Cristo é a maior expressão do amor do Pai. Quando a gente olha para Jesus, que caminhou aqui nessa terra, que se entregou, que subiu numa cruz porque ninguém o colocou, ele subiu numa cruz, ele quis ir para a cruz, ele veio para isso. Quando você olha para Jesus, aquele que ressuscitou, aquele que foi até o inferno e venceu a morte, aquele que sentenciou Satanás para todo sempre, aquele que venceu todas as enfermidades, aquele que venceu toda a angústia, a depressão, aquele que disse para o vento e para o mar: acalma-te, aquieta-te. Quando você olha para Jesus, você vê, é o Pai. É o Pai. Naquele momento que eles estavam no barco, e que bate as ondas e o vento, Jesus estava deitado na polpa do barco, dormindo. Eles deviam ter entendido. O Pai está on, mas eles não entenderam. Jesus estava ali, o Pai estava ali. Talvez, assim como Filipe, assim talvez como alguns de outros discípulos que caminhavam com Jesus, além dos 12, além dos 70, além dos 120, além dos 500, além das multidões, no meio, tinha alguns com título de discípulo, mas sem entender sua filiação, ainda sendo órfão. Quantos crentes órfãos existem ainda hoje? No versículo 11, Jesus diz que, quando cremos no Pai, e que Ele está no Pai, e o Pai nele, vírgula, então faremos obras maiores que Ele. Pegou isso aqui? O que Jesus fala primeiro? Paternidade, certo? Depois ele fala sobre missão, trabalho. Paternidade, identidade, saber quem a gente é, tem que vir antes da missão. Por isso que em Mateus 3,17, Jesus fala isso, Deus fala isso, quando o céu se abre: esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Você entendeu? Você pegou o que Deus fala? Ele podia falar tanta coisa.
Ele fala, esse é o meu filho amado. Ele poderia ter aberto e sair e falado assim, receba poder. Vou falar em espanhol, pastor Silva. Deus poderia ter aberto os céus e falado, mais poder, mais glória, mais unção. Tá bom? Aquele é do Paraguai, né? Eu já preguei em espanhol no Paraguai, amém? Não amém? Não amém. Eu tentei. Deus poderia ter falado tanta coisa, mas ele fala assim, esse é o meu filho. O meu filho amado, que me dá muita alegria. Jesus dali vai para onde? Deserto. Quando começa o ministério de Jesus? A partir dali. Às vezes a gente quer começar ministério, quer começar a fazer coisa na igreja, mas não sabe quem é. Vai dar problema para ti, vai dar problema para o pastor, vai dar problema para tua esposa, vai dar problema para o teu marido, vai dar problema para os teus filhos. Você não sabe quem você é. Se você não sabe quem é, não faz nada ainda. Se torna primeiro. Porque mais importante do que fazer alguma coisa é quem a gente está se tornando. Não vai ter título lá. Ó, se tem uma coisa que não vai ter no céu, é missionário. Pô, missionário que não vai ter, tudo convertido, né? Projeto, Sara, Escola da Vida, a Sara não está ali. Projeto Escola da Vida, capelania escolar, não tem, não precisa mais. Mas não vai ter nada, não vai ter profeta, não vai ter pastor, não vai ter apóstolo, não vai ter mestre. Por quê? Nós já estamos com ele. Mas alguém vai estar lá, sentado na mesa com o pai. Quem? Os filhos. Eu acredito que quando Deus pensou a igreja, Ele não pensou apenas uma multidão de pessoas reunidas dentro de 4 paredes, realizando alguns trabalhos, tudo isso que a gente já faz, e muitas dessas coisas fazem parte, algumas não, mas quando Deus pensa a igreja, Ele pensou numa grande família, de muitos filhos. Então, até o nome desse ministério é precioso, é maravilhoso, é profético. Family Church, igreja, família. É isso que Deus espera da sua igreja. É isso que Deus espera da sua igreja. Que nós nos tornamos uma família. Por isso que primeiro Deus fala, esse é o meu filho, depois começa o ministério de Jesus. Irmãos, nós precisamos primeiro receber, entender a nossa identidade. A sua identidade, você não é o que você faz na igreja. Você não é também o que você faz no teu trabalho. Você não é o que você faz na sua escola. Você não é as coisas que você faz. Você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. É quem você é. Esse é quem você é. Aquilo que nós fazemos é uma consequência de quem nós somos. Mas primeiro a gente precisa entender quem nós somos. Nós vamos dar ao mundo o Deus que nós conhecemos. Se nós conhecermos um Deus, patrão, chefe, Senhor, no sentido de ter um cetro na mão, um chicote, é esse Deus que a gente vai entregar ao mundo. Irmãos, Ele continua sendo o meu Senhor, o meu dono. Eu o temo, na sua presença tremo, mas na sua presença também deito no colo dEle, cheiro Ele, beijo Ele, agradeço, choro, dou risada com Ele. Nós vamos entregar ao mundo o Deus que a gente conhece. Abra a tua Bíblia em Romanos 8, versículo 14. A gente está indo para o final. Não tem que ser certinho, pastor convidar de novo, né, pastor? Acho que eu sou bobo. Tinha que tentar entregar antes. Pior que eu só olhei o relógio, pastor. Tinha passado uns 20 minutos, eu estou contando dali. Não, brincadeira. Que gostoso estar aqui. Que coisa preciosa, não é? Que precioso esse ambiente. Deus está aqui. Vocês são uma família. Vocês são família. Se perguntasse para você, agora está fácil responder, né? Se perguntasse para você, quem você é, quem você responderia? Filho. Agora ficou fácil também. O Espírito de Deus, Ele afirma dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,14 diz assim:
todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais, atemorizados. Sabe por que está escrito isso aqui? Vou ler de novo. Ó. Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza, para andardes mais uma vez atemorizados. O que é atemorizados? Com medo. Mas o que a gente leu no versículo anterior? Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o 14 ele está falando sobre filiação, sobre ser filho. Mas o seguinte está falando que esse Espírito que nós recebemos é um Espírito que não nos escraviza. Que nós não podemos então viver atemorizados. Mas o que isso tem a ver o 15 com o 14? Porque aquele que não é filho, que ainda é órfão, tem medo. O órfão, ele vive com medo. Os porquês, os motivos, eles são bem lógicos, bem óbvios. Ele teve um pai que o abandonou. Ele teve uma mãe que o abandonou. Ele teve pais que foram negligentes. Ele teve um pai e uma mãe que não firmaram a sua identidade. A menina foi uma menina que passou a vida toda ouvindo da mãe o que ela não seria. Você não vai fazer uma faculdade. Você não vai arrumar um marido que presta. Você não vai ter filho. E se eu pudesse falar para você aqui, não convém. As palavras que a gente já ouviu nas escolas de meninas contando para nós, os palavrões que as mães falaram para elas de vagabunda para cima. Essa é a realidade das famílias, de muitas famílias. Como que essa menina poderia ser algo diferente? Meninos que não tiveram a identidade firmada dos seus pais. Meninos ouvindo também que vai ser um vagabundo, não vai ser ninguém na vida, vai ser um drogado, foi o que se tornou. Se tornaram órfãos de pais vivos. Porque a gente pensa que o órfão é aquele que está lá na casa lar, que está lá no orfanato. Mas nós estamos cheios de órfãos de pais vivos. E o órfão, então, ele tem medo, porque ele viveu com esse medo, porque ele sempre viveu solto, sem ser cuidado. Ninguém deu destino para ele. Ninguém exerceu esse papel do pai e da mãe com ele. A mãe cuidando, a mãe protegendo, o pai dando destino, o pai apontando, o pai afirmando sua identidade. Então um órfão, ele vive com medo. E eu falo na prática mesmo, por experiência própria. De viver por muito tempo caminhando junto com lares de crianças, com projetos. O órfão, ele tem medo, ele vive com medo, ele é atemorizado. O filho não. O filho não. Sabe aquela cena em que o teu filho e a tua filha está assim mais no alto, ou ainda está no teu colo, que você fala assim, ó, eu vou jogar você para cima. Lembra aí? Quem aqui é pai e mãe? Lembra de já ter feito isso? Eu vou jogar você para cima. E ele ou ela ficavam todo esperando já, não com medo. Eles queriam viver, era uma expectativa para aquele momento de o pai e da mãe jogar para cima e pegar de volta. O filho não tem medo, o filho tem expectativa. Por quê? Porque ele sabe que o pai não vai deixar cair. Ele sabe que o pai vai segurá-lo, ele sabe que o pai vai protegê-lo, ele sabe que o pai vai dar destino para ele. Por isso que o Espírito que te habita em nós, ele afirma em todo o tempo, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Quando nós temos o Espírito Santo afirmando isso de nós, esse Espírito não é um Espírito que vai nos escravizar a ponto de nós ter medo, não. Por quê? Porque não sou mais órfão. O órfão tem medo. Mas agora eu sou filho, eu não preciso mais temer.
Olha o que continua dizendo o texto. O 15, pois vós recebestes um espírito que vos pois vós não recebestes um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o espírito que os adota como o quê? Nossa, cara, dá vontade de ficar lendo isso aqui várias vezes. Lê de novo em casa, fica lendo isso aqui, lê, para na vírgula, lê de novo. Porque vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Cara, isso é extraordinário. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos, não é que a gente vai ser. Gelson, eu não me sinto ainda. Desculpa a franqueza. Não, eu tenho que falar para mim mesmo. Eu falo para a igreja. Mas eu não me sinto filho ainda. É problema teu, Gelson. Deus já fez isso através de Cristo. Ele já te comprou. Você já é filho. Ele já resgatou você desse lar, desse abrigo, desse orfanato chamado mundo de pecado. Você já é filho, mas eu não me sinto. O problema é teu, Gelson. Ele já fez. Pelo amor de Deus, irmão, para de puxar problema para você. Chuta aquele laço, chuta esse problema. Ninguém mais precisa ser órfão, porque Ele já completou toda a obra da sua paternidade e filiação em nós. Nós já somos filhos, está dizendo aqui. Irmãos, não é eu, é a nossa Bíblia. Nós já somos filhos de Deus. 17, ora, acho que eu escreveria assim mesmo, eu acho que eu usaria essa palavra mesmo, ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você é um filho amado de Deus. Para a gente encerrar, Efésios capítulo 1, nossa, bastante Bíblia, né? Folha aí, abre o celular aí, se não quiser abrir, já vou ler também. Efésios 1, versículo 5. Abre teu coração, você receber essa palavra no seu coração. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por meio de quem? Por meio de quem? Jesus Cristo, o qual, quando olhamos, vemos quem? Você não entendeu. Foi por meio de quem? Quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente vê quem? Pronto. Não tem filiação, não tem adoção sem Cristo. É por intermédio, é por meio de Cristo que nós fomos adotados como filhos, não adotados como órfãos, bastardos, como filhos. Conforme o bom propósito da sua vontade. Eu comecei falando assim, Efésios 1:5, em amor nos predestinou. Sabe o que significa predestinar? Dar destino com antecipação. Você pegou o mistério. Você pegou o manto. Predestinar é dar destino com antecipação. Você nem tinha sido gerado, você já era filho. Você nem estava no frente da sua mãe, você já era filho. Você lá na eternidade já era filho. Irmãos, é muito louco, não dá para você entrar isso aí hoje. Outra vez o pastor chama de novo, né? Mas nós não somos esse negócio que a gente está vendo aqui. É muito doido isso. Eu e você somos uma palavra. Nós fomos gerados na eternidade. Foi com antecipação. Foi tudo antes, não é hoje. Nós somos o do hoje. Nós somos. A gente olha para a nossa história, a gente olha para o passado e pensa assim, eu sou isso. Nossa, isso é destruidor. A menos aqui que você, desde que nasceu, está tudo maravilhoso na sua vida. Imagina eu, que com 9, 10 anos de idade,
Na escola eu era chamado de baleia e bola 8. Nossa, para que dar risada? Eu quero dizer que eu estou curado disso. Ok? Sofri muito bullying na escola no meu tempo. Nossa, estou velho. Quando vem essa expressão, no meu tempo, na minha época. Agora eu já falei, no meu tempo, não tinha essa expressão, bullying. Mas sofri muito. Ouvi muita coisa do meu pai e da minha mãe. Eles também não tinham paternidade de Deus. Eles não conheciam o amor de Deus. Todos nós aqui somos completamente, totalmente improváveis. Todos nós somos improváveis aqui. Não adianta você achar não, irmão. Não, mas eu não. Não, você também. Não adianta, irmã. Ai, mas eu não. Não? Você também, irmã. Todos nós somos improváveis. E é misericórdia. Mas eu estou falando da nossa vida aqui. Desde a eternidade, filhos. Olha que extraordinário é isso. Desde a eternidade, filhos de Deus. Então não é que a gente vai se tornar filho, a gente já é. É só você pegar a sua identidade. É só você receber. Mas como? Eu tenho que fazer força, jogo no bicho. Não. É de graça, é pela graça, é por amor. Ele já comprou, ele já fez. Nosso escrito de dívida foi pregado naquela cruz. E ele nos deu uma nova identidade que é filho. Isso é extraordinário. Predestinar, dar destino com antecipação. Escolher alguém para um destino certo. Isso é predestinar. Na eternidade, ele já tinha escolhido você para um destino certo. Ser filho. Por isso que, para nós cumprirmos a nossa missão, nós precisamos primeiro saber quem nós somos. Brasília precisa de Jesus? Esse bairro aqui precisa de Jesus? Tua família precisa de Jesus? O mundo precisa de Jesus. Estamos chegando em 8 bilhões, já chegamos, né? 8 bilhões de pessoas no mundo. É tantos desses bilhões que precisa ainda ouvir. Mas lembra o que eu falei? A gente vai entregar o Deus que a gente conhece. Eu lembro que o meu evangelismo mudou quando eu entendi Deus como Pai. Sabe como é que era o meu evangelismo? Como eu falei, uma vez a gente saiu com um caixão. Uma vez a gente criou um boneco de 3 metros de altura. 3 metros mesmo. Com garrafa PET, com o Gilson. Lembra do Gilson? Coração missionário, aquele irmão. E ele é todo assim das artes, de artesanato, mexe com todos esses negócios aí. Enfim, fizemos uma ação. Lá nessa igreja a gente se converteu. Toda a igreja começou a trazer garrafa PET. A gente fez um boneco de 3 metros de altura. E a gente botou esse boneco a andar na rua. Fizemos ele, demos um nome, Billy. De Billy Graham. Billy Graham foi o primeiro missionário, obreiro, tempo integral da MPC. Amém? Aleluia? Participa da MPC. Pastor, a igreja aqui caminha com a MPC? Eu nunca nem perguntei isso para a Sara. Aqui caminha com a MPC, com a Mocidade para Cristo? Amém. Sara, a Sara faz o meio campo aí. O Billy Graham, né, pastor Billy Graham, foi o primeiro missionário da MPC Brasil. Né? Nasceu junto com a MPC lá nos Estados Unidos, que a Sara vai explicar esse outro momento para vocês aí. Demos o nome de Billy. Criamos, tal. Como é que foi caminhar? Pegamos cano PVC de água, botamos um numa mão, outro na outra mão, um num pé, outro no outro pé e um na cabeça. Pois bem, aquele boneco saía assim na rua. 5 jovens segurando os pés, a mão e a cabeça. Ele fazia assim. Bermuda, camisetão. Coisas muito legais. Jesus ensanguentado na cenareira, quem já não, né? Todo ensanguentado, com um pano assim vermelho. Bora, pode continuar fazendo, maravilhoso. Só que o que eu falava, o meu evangelismo, eu entregava o Deus que eu servia. Meu evangelismo era principalmente resumido em convidar eles para ir no culto de jovens, que a gente liderava os jovens dessa igreja.
E eu falava da banda, que era uma banda da hora. Eu falava umas coisas assim, ó, lá, a gente não é uma igreja que fica falando aleluia, glória a Deus. Ainda não evangelizei. Falei do culto, ainda não evangelizei. Onde está Deus no meu evangelismo? Eu queria ganhar as pessoas por aquilo que a gente tinha de atração no culto. Hoje eu não convido para ir num lugar. Eu não gosto nem de usar mais essa expressão assim, vamos lá evangelizar. Eu gosto de usar uma expressão assim, ó, vamos lá amar algumas pessoas, vamos lá amar alguns adolescentes na escola. Será que eles vão vir para a nossa igreja? Sim, eles vão vir para várias igrejas, mas não é sobre isso. É sobre a gente amar eles com o amor de Deus. As pessoas não querem uma religião, porque a religião não completou nunca ninguém. Mas o que completou foi esse Deus amoroso e gracioso. Por isso nós precisamos primeiro identidade, depois a missão. Por isso, gerando filhos para uma missão. Começando por nós, sendo gerados por intermédio de Jesus Cristo. Tendo como testemunhando dentro de nós o Espírito Santo, dizendo em todo o tempo, você é filho de Deus. E a partir daí, a missão de Deus. Cante essa canção entendendo a sua identidade. Entendendo quem você é, que você é um filho amado, uma filha amada. Independente da tua performance, independente do que você já faz, já fez, independente do que fizeram para você. Você é filho amado, filha amada. Ah, mas tu não sabe o que fizeram para mim. Não é sobre o que fizeram para você, ou o que você tem feito, é sobre o que Deus fez por você. Canta essa canção com esse entendimento. Talvez a tua adoração vai ser ainda mais extravagante. Lembra do teu filho e da tua filha agora, quando vinha trazer aquele desenho da escola. Nem era tão bonito, né? Mas você falava, no, que desenho lindo, maravilhoso. Filho é extravagante. Filho quando quer uma coisa fica assim, pai, mãe, já dançou com teu filho, com a tua filha? Filho é extravagante. Cante essa canção com esse entendimento. Vou falar o que todos já conseguiam ver. Sim. Mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me chamou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse, és bem-vindo. Meu Deus. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Cante, filho! Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Cante, filho! E ficar feliz. Não me abandonou. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Ele não te abandonou. Falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Ele nunca esteve longe de você. Ele nunca te abandonou. Troca mesmo quando a gente falhou, quando a gente pecou,
Ele nunca se distanciou. Me senti sozinho. Ele não está longe de você hoje, Ele está perto. Tornou seu filho. Ele não está longe de você hoje, Ele está perto. Ele não virou as costas para você, Ele está de braços abertos para você. Ele não te abandonou. Diga isso, porque isso é uma verdade dentro de você. Ele nunca te abandonou. Basta eu falar pra você e ouvir e ficar. Sim, Ele não está bravo com você. Ele não está bravo, Ele está feliz, porque Ele vê quem você é. Você é filho, filho, filha. Não me abandonou. Filho, filha. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Cante essa verdade. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei. Eu também não encontrei. Eu também não encontrei. Mas agora eu encontrei. Agora você encontrou. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai. Nós somos filhos. Filhos. Eu vaguei, mas não encontrei. O que você tem? Eu tenho você, Jesus. Eu tenho você, Espírito Santo. Eu tenho você, meu Pai. Meu Pai, meu Pai. Eu tenho você. Eu estava longe. Eu estava longe. Toda orfandade cai. Bem perto de mim. Toda orfandade cai. Em nome de Jesus. Toda orfandade cai. Em nome de Jesus. Sozinho me tornou seu filho. Fez de mim sua morada. E eu disse: és bem. Eu estava longe. Eu estava longe. Você estava perto de mim. Jesus, eu te rejeitei em troca. Recebi a teu perdão. Me senti sozinho e me tornou teu filho, não mais escravo. Você não é órfão. Você não é órfão. Toda orfandade cai. Em nome de Jesus. Toda orfandade cai. Eu vaguei o mundo lá fora, Levante as suas mãos. mas não encontrei. Toda orfandade cai em nome de Jesus. Toda orfandade vai embora do seu coração em nome de Jesus. Você não consegue se relacionar com Deus Pai, porque você não teve a figura de Pai na sua vida. Você não teve a figura de Pai na sua vida. Você não consegue se relacionar com Deus Pai, porque talvez teu pai, ou um responsável por você, ou alguém que deveria amar e proteger você, tocou você de um jeito diferente. Você não consegue se relacionar com Deus Pai, porque o teu pai falou coisas que um pai não falaria.
Isso criou em você uma orfandade, mas essa orfandade cai, se rompe, é aniquilada do teu coração hoje, em nome de Jesus. Toda orfandade vai embora em nome de Jesus. Toda orfandade desaparece em nome de Jesus. A paternidade de Deus começa a invadir o teu ser. A compreensão, a revelação, o entendimento da paternidade de Deus começa a tocar o teu espírito. O teu espírito começa a receber esse entendimento e revelação de que Deus é o teu Pai. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Traz um batismo de paternidade aqui, um batismo de amor aqui. Você se torna filho. Você se torna filho e filha. Você se torna filho e filha. Só tenho você. Senhor, levanta aqui em Brasília uma multidão de filhos e filhas que vão mudar a realidade do Distrito Federal. Senhor, levanta aqui em Brasília filhos e filhas proféticos, cheios do Espírito Santo, que sabe quem são, que não deixarão se corromper. Levanta, Senhor, aqui em Brasília crianças, adolescentes, jovens, filhos que não se venderão, não se prostituirão, não serão corrompidos, em nome de Jesus. Abre o céu sobre Brasília. Abre o céu sobre Brasília, Senhor. Toda a criação aguarda com grande expectativa pela manifestação dos filhos. Então manifesta o reino, filho. Manifesta o reino, filha. Eu sou filho. Levante as tuas mãos. Declare isso por você. Declare isso pelo teu esposo. Declare pelo teu filho. Declare isso pelas escolas. Eu sou filho. É isso. É isso. Nós não somos escravos do medo. Eu sou filho, filho, filha, 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 filho. Eu não sou mais escravo do medo. Você é filho e filha. Eu sou filho de Deus. Nós somos filhos. Sorria porque Ele está feliz. Ele está feliz. Irmãos, eu quero convidar e dar uma oportunidade para você. Vamos fazer 2 convites. Eu quero convidar primeiro aqui. Primeiro convite do 20. Primeiro convite do 20. Depois vai ser o convite do ID. Gerando filhos para a missão. Eu quero convidar você aqui primeiro, que está entendendo, que hoje está virando essa chave dentro de você. E você está deixando de ser órfão. Você precisa deixar de ser órfão e se relacionar com esse Deus Pai. Essa chave tem que ser virada mesmo. Não é que você ouviu mais uma vez uma pregação sobre isso. Tem um dia que isso vira. É hoje. Como um dia virou em mim. Eu falei, mudou o jeito de eu andar, porque eu andava assim. Não é altivez nem soberba, mas agora você sabe que você é filho. Você sabe que você é filho, você anda ereto. Você sabe que você é
Primeiro esse convite, quero chamar aqui você para o Vinde. O Pai está chamando você aqui. Você que entende assim, eu preciso ter um rompimento na minha vida nesse sentido. Eu quero me relacionar mais com esse Deus Pai. Eu quero chamar você aqui, com todo amor. Eu quero ter uma intimidade maior com meu Pai. Eu passei algumas coisas na minha vida com meu pai ou com a minha mãe. Eu não consigo chamar Deus de Pai, porque eu lembro do meu pai, porque eu lembro daquilo que eu ouvi em casa. Quando fala que Deus é um Pai que me ama, eu não consigo entender isso. Isso vai romper hoje. Talvez coisas que foram ditas para você ou fizeram com você são raízes, e só Ele, o papai, sabe como tirar elas sem ferir você. Isso não é para esconder. Em 2020 eu fui para a Ilha do Marajó. Na Ilha do Marajó eu conheci um homem chamado Clay. Eu nunca mais esqueci dele. Na Ilha do Marajó, ele tinha voltado de colher açaí. Um homem bonito, forte, moreno, olho claro. Você não diria nada de contrário nele, mas muito fechado. Pedimos se poderíamos entrar na casa dele, sim. A mulher dele tinham pescado os peixes chamado aracu. E aí depois também apelidado Pastor Aracu. Lá de conhece o Pastor Aracu. Porque enquanto eu estava na mesa com ele, ela limpava os peixes e orava. Porque ela era crente, ele não. Sentado na mesa do Clay, nós falamos sobre o Deus Pai. Quando a gente falou do Deus Pai, o Clay fez assim. E ele quis ser macho e não chorar. Eu disse: Clay, chora. E ele começou a chorar. Chorar tanto que ficou toda melada assim a cara. Aquele homem, duro, não foi nada simpático com a gente. A esposa deixou a gente entrar, porque ela era irmã. Quando ele parou de chorar, eu disse: você quer falar o que aconteceu? Eu tinha um relacionamento terrível com meu pai. Ele fez muita coisa para mim, e eu disse muita coisa para ele. E ele morreu, e eu não pude pedir perdão para ele. Eu disse: o que tu queria dizer para ele? Eu queria dizer duas coisas. O Clay falou. Ele disse: me perdoa, pai. E eu queria dizer: eu te amo, pai. Eu disse: Clay, obviamente eu não sou teu pai, mas você precisa ser livre dessa raiz. Por isso tu está fechado, por isso você é carrancudo, por isso que você é todo o tempo brabo e tenso. Nós te falamos de um Deus Pai aqui, para você conhecê-lo, tem que romper isso. E eu não sou teu pai, mas você quer orar comigo e pedir perdão para o teu pai e dizer: pai, eu te amo. Igreja, quando esse cara fez isso, ele virou um bebê, ele me abraçou, que eu acho que até hoje dói meu peito, que ele me apertou, porque eu sou grande de gordinho, ele é grande de músculo, ele subiu o pé de açaí. Ele me abraçou tanto, ele chorava tanto. Eu nunca mais vou me esquecer desse cara, porque eu vi o Clay quando eu entrei lá, e quando a gente deu tchau para a irmã, quando a gente levantou, a irmã está chorando com o aracu. E aí quando a gente está saindo, ela vem com um pratinho. Ela disse assim: pastor, chama o dono do pastor, né? Pastor, esse peixe é para você. Ele disse: não, esse peixe é de vocês. Não. O que vocês fizeram com meu marido, eu preciso que vocês levem esse peixe. E eu vim com um pratinho, com 5 peixinhos, aracu. Aí virou o pastor Aracu. Eu não sei o que você passou, eu lembrei agora do Clay. Talvez seja algo parecido. Tem que romper. Não que a gente vai sair fazendo agora assim, né? Ficar na frente de cada um assim. Não. Aí você procura o pastor e a pastora. Tá? Talvez não precisa, ele rompa hoje. Mas às vezes precisa isso, sabe? A gente é durão em casa. A gente é durão em casa com a mulher, a gente é durão em casa com os filhos. Não é para ser assim, Deus não é durão. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Homem mesmo, homem. Mas ele não é durão.
Ele não é brabo. Ele é amoroso e gracioso. Mas talvez o meu pai, ele foi ensinado a se defender na vida pelo tio dele. Já tem o problema, o pai dele não criou ele. Está aí já o problema do meu pai. O meu avô não criou ele. O tio que criou ele dava, às vezes, pedaço de cana de açúcar, às vezes facão, para eles brigarem, para virar homem. Assim ele foi criado. Tu acha que o meu pai daí me criou dando beijo na minha bochecha? Eu que comecei a dar beijo na bochecha do meu pai. E eu lembro até hoje assim, que eu vou dar a bochecha dele, eu beijo ele, já não é pequeno, meu beijo fica ainda maior. Porque é dura assim a barba dele, sabe? Mas eu que comecei a beijar meu pai. Eu que comecei a exercer a paternidade celestial na vida do meu pai. Olha que maluco. Não é a paternidade terrena, a celestial é assim. Você pode exercer paternidade celestial na vida do teu pai. Talvez você tenha que voltar lá atrás. Talvez ele está vivo, vai lá. Talvez a irmã é dura com o marido, dura com os filhos. Talvez faltou o relacionamento com o pai. Esse é o vinde. Você veio para ele abraçar você aqui agora. Isso ser curado. Amém? Fecha os teus olhos, você que está aqui na frente. Começa a rejeitar agora tudo aquilo que você já pensou e falou dos teus pais ou do teu pai. Isso, os irmãos, pastores, obreiros, faça o que vocês fazem sempre aqui, né? Isso, maravilhoso. Tem mais irmãs aqui? Amor, vem. Rose, pode vir. Pastora Rô, tem irmãs aqui. Pronto, os filhos já estão orando uns pelos outros, é isso? Isso, está vendo cura aqui. Eu não preciso orar, é vocês mesmos, é isso. É os filhos já manifestando o reino. Você está sendo curado da orfandade. Perdoa teu pai agora, perdoa ele. Perdoa tua mãe agora. Perdoa do que ele disse para você. Você ainda lembra dessas palavras? Perdoa, libera perdão agora. Libera perdão para o teu pai, libera perdão para tua mãe. Libera perdão para um tio, para um vô que talvez abusou de você. Qual que é a tua dor? Qual que é a raiz? Ele sabe como tirar. Libera perdão. Libera perdão. Você tem muito tempo ainda para viver, muito tempo ainda para ser filho. Talvez é uma raiz de 20, 30, 40 anos atrás, não importa. Talvez é de 50 anos atrás, não importa, Ele está curando você. Ele está curando você. Papai ama você. Toda ferida seja curada. Toda amargura seja curada. O Espírito Santo vem sobre você, testificando que você é um filho amado, uma filha amada.
O Espírito Santo está dizendo: você é minha filha amada. Você é especial. Deus ama muito você e Ele sorri para você. Amém? Você não será mais o mesmo. Você não será mais a mesma. Não. Mais, Pai, sobre essa família. Mais. Aleluia. Vamos fazer o segundo convite. Não precisa sair daqui, porque depois do vinde tem o ide. Eu quero convidar agora aqui aqueles que entendem assim: eu sou filho, agora eu quero ir. Porque ele disse vinde, mas ele também diz ide. A gente tem que ir. Isso não pode ficar aqui dentro. Isso não pode ficar aqui dentro. Sabe, quando a gente entra nas escolas, universidades, a gente não entra com uma Bíblia debaixo do braço. Tem algumas coisas que a gente não pode fazer na escola que faz na igreja. Seria proselitismo. A gente leva esse amor do Pai. E é incrível o vento que está soprando sobre as escolas do Brasil. Há um avivamento de amor nas escolas do Brasil. Isso não pode ficar aqui dentro. Tem que ir lá para fora. Então eu quero chamar vocês aqui para agora como família. Nós terminamos todos juntos como família aqui na frente. Para o Espírito Santo vir ainda mais sobre nós. Para o nosso id. Amém? Então sai rapidinho do seu lugar, que já passou da hora. Eu não ia chamar aqui na frente. O pastor disse: chama para frente. Vem mais. Nós somos uma grande família. Lembra que eu falei que filho não tem medo nem vergonha? Por que você está aí tímido vindo assim? Vem pertinho aqui, se encosta, bem pertinho. Vem mais para frente assim. Nós somos filhos, nós estamos na casa do Pai. Aquela expressão sempre, né? Tu vai na casa da mãe, aí você fica assim, todo se cuidando. Mãe, posso sentar no sofá? Ô mãe, posso abrir a geladeira? Mãe, será que eu posso ir no banheiro? Ei, está na casa da sua mãe, na casa do seu pai. Aqui você está na casa do Pai. Então, por favor, fique à vontade, crente. Te solta. Eu sei que tu é extravagantezinho. Eu sei que vocês aqui são facinho para o Espírito Santo. E é isso, porque vocês têm fome e sede. Feche os teus olhos. Comece a orar. Você fala em línguas espirituais? Começa a falar. Começa a falar. Começa a desejá-lo. Começa a desejá-lo. Começa a demonstrar sua fome e a sede. Eu vou, eu já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Uau, quanto tempo eu não canto essa música. Eu já estou indo, Eu já estou indo. ao teu encontro. Eu vou ao teu encontro. Vou correr Uau! ao teu encontro.
seja pra ficarmos em silêncio a sós. Diga isso, diga isso. Simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Vem, Espírito Santo, porque nós viemos e queremos mais de Ti, mais de Ti. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não vou rejeitar. Levante as tuas mãos, levante bem alto as tuas mãos e começa a dizer: Espírito Santo, vem sobre mim. Começa a dizer isso: Espírito Santo, vem sobre mim. Diga, Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, vem sobre mim. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Faz de novo. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Sejam cheios. Sejam cheios. 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 Cheios do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Mais unção sobre a sua vida, mais presença de Deus na tua vida, mais do amor de Deus sobre a tua vida, mais dos dons da tua vida. Receba os dons de profecia, dons de cura, dons de palavra de conhecimento. Espírito Santo, distribui os teus dons aqui. Espírito Santo, distribui os teus dons. Espírito Santo, nós viemos agora para o ID. Nós não podemos ir se o Senhor não for conosco. Nós não podemos ir se Deus não for conosco. Nós não podemos ir sem os dons. Espírito Santo, distribui dons aqui. Espírito Santo, distribui dons aqui. Dá visões aqui. Dá visões, Espírito Santo. Dá visões, Espírito Santo. Dá dom de revelação. Dá dons de revelação. Dá dons de interpretação de sonhos. Recebe, irmão. Recebe, irmã. Dons de profecia. Dons de cura. Espírito Santo, distribui dons aqui. Distribui dons aqui. Distribui dons aqui. Mais da tua presença. Mais da tua presença. Mais do teu Espírito, Senhor. Mais da tua unção. Mais do teu poder. Adore, 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 adore. Diga: eu vou. Eu já estou indo. Eu já estou indo. Senhor.